Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Hoje, dia 29 de outubro de 2025, horário 16 horas 29 minutos. Torno a repetir, Emilate já se encontra na chancela do canal. Atenção, atenção! Eis o relatório do dia 29 de outubro de 2025, horário 16 horas 29 minutos. Todas as fronteiras da Argentina com o Brasil e todos os que compartem a guerra mundial nuclear contra células, funcionários públicos e no motim, na espionagem, nas facções estabelecidas para os grupos paramilitares. Então todos procedendo de imediato a declaração de guerra. Declaração de guerra contra os Estados Unidos da América, os direitos humanos e todo o bem comum da humanidade. Luiz Inácio Lula da Silva é considerado narcoterrorista, imbuído no crime do narcotráfico fentanil, do contrabando de petróleo, no contrabando de ouro, no contrabando de tudo que você possa imaginar, querendo se estabelecer já nas características logísticas de combate da CIA, da NATO, da OTAN, do Pentágono, ao combate militar estabelecido à guerra, porque são 9 estados tomados no Brasil, no Nordeste, e todos eles através das características do Estado Islâmico, e todos eles já fechados com o comando da capital. Luiz Inácio Lula da Silva entregou toda a logística, todo o procedimento do Comando Vermelho, estabelecido em todos os grupos de sua direção, ao qual eles não têm mais os mesmos fornecedores. O fornecimento agora de fentanil e também de toda a logística de cultivo de cocaína para produzir a coca, ou seja, a coca, a plantações de coca tomadas pelas Farc, pelo ELN, já que o Petro tem a prisão determinada e o confisco financeiro determinado. Então a Colômbia, ela sucumbiu, mas
os narcoterroristas colombianos, os produtores de coca, tomam o fornecimento da coca local e entram em confronto direto com os Estados Unidos da América. Não haverá eleições em 2026. Isto tudo já processado e sabido, porque era um grande negócio para todas as facções de vários estados, 27 estados da República Federativa do Brasil. Então, todos eles estão todos prontos para comprar cargos públicos, de funcionários públicos, em 27 estados e no Distrito Federal. Tudo está a preço. Você quer ser governador? Paga. Você quer ser prefeito? Paga. Você quer ser juiz? Paga. Você quer ser vereador? Paga. Quer ser deputado federal? Paga. Quer ser deputado estadual? Paga. Quer ser polícia? Quer ser diretor da Polícia Federal? Tudo que você fizer, você obtém através de pagamento. Isso tudo já com vastas provas. Escuta, também áudio e vídeo, depoimentos, colaborações premiadas, e tudo entregue pelos sócios, os patrocinadores da PDVSA, também de empresas de petróleo dos Estados Unidos da América, tudo já com vastas provas. Então, hoje, dia 29 de outubro de 2025, Luiz Inácio Lula da Silva tem que se entregar imediatamente, ele e o seu governo. Brasília está tomada pelos militares. Os militares estabeleceram que eles cheguem a um monitor comum. Não houve como, então agora eles vão para o tudo ou nada. E o tudo ou nada é a guerra Força Letal do OFAC. OFAC é Secretaria de Estado, a segurança máxima, opressores, estados contra os Estados Unidos da América e os direitos universal humanos, tudo já identificado. Sucumbiu todo o sistema financeiro mundial, ele todo faliu. Todos os bancos na Alemanha, na França, na Inglaterra, em tudo que é lugar, ele não consegue colocar as suas administrações à venda. Tudo falido, não há capacidade financeira, não há capacidade de bens, ouro, diamantes. Tudo isso se encontra acautelado pelos líderes dessas facções que ocupam cargos de funcionários públicos em 196 estados, administrados pelo conluio da ONU, onde eles estabelecem planos para continuar a administrar o planeta. Tudo isto já sucumbiu, porque a moeda não tem mais valor. Então, vai ser substituído tudo pela inteligência artificial, pela matemática quântica, pela autossuficiência de economia, também de cultivos de agronegócio, granjeiros, tudo que seja para a sobrevivência do ser humano, que é a comida, e não os processados, que é o lixo tóxico para produzir na humanidade a falência da morte súbita. Tudo isto já com vastas provas. Então, nós estamos já em guerra declarada, guerra nuclear, atômica, contra funcionários públicos, que eles fizeram tudo possível e impossível
para se estabelecer, a querer o poder de outorgas, de diplomas de funcionários públicos a ocupar os territórios. Torno a repetir. Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, ele é falecido, ele se encontra em reunião para entregar o governo, a administração do governo, às Forças Armadas e a administração do OFAC, da Lei Magnifici, da Lei IEPA, do artigo 14.059, que arresta o Banco Central, os bancos domésticos, todas as operadoras de capital, ao qual todo o processo é monitorado por inteligência artificial, matemática quântica, substituindo a administrativa em pagamentos, em catalogar quem recebe pagamentos do Tesouro. A DataPrev está indisponível. Todo o sistema foi corrompido e adulterado para o roubo. E todos estão a roubar intensamente. Não há prescrição. Então agora o judiciário está também monitorado. Está sendo interditado neste momento. A segunda turma estabelece a revisão da primeira turma. Tudo já com vastas provas irrefutáveis de foro mundial em todo o planeta que determinam que há uma fraude processual, uma forma vil de proceder fora da Constituição brasileira, fora dos processos tributários, processos civis, processos penais, através dos seus códigos. Tudo foi adulterado, tudo foi corrompido. E todos eles, os que são representantes do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, estão todos eles impedidos e levados ao cárcere imediatamente. Hoje, dia 29 de outubro de 2025, horário 16h40. Os nossos vizinhos já determinaram. E na Argentina tem 3 do Comando Vermelho, que são alta patente, e 2 do Comando da Capital. Eles estão em prisões isoladas, sem comunicação, são de alta periculosidade. Também no Paraguai, no Uruguai, todos os fornecedores de Fernandinho Beiramar, que ele cooptava a cocaína do Paraguai, do Uruguai, das Farc, da Colômbia, todos eles foram alcançados, porque todos eles não são mais fornecedores para Fernandinho Beiramar, como também para o Comando da Capital. Eles agora alegam que vão proceder a fornecer as drogas. O governo da República Federativa do Brasil, narco-terrorista Brasil, conjuntamente com 17 países do narcotráfico. Então, os representantes do parlamento, os representantes do poder de defesa e segurança nacional, eles todos têm que estabelecer diretrizes para erradicar este procedimento, porque todos foram alcançados. Todos estão baixo vigilância. E o confronto é real. Então todos os exércitos já se fazem presente
nas 10 fronteiras secas com o Brasil, países do narcotráfico, e 7 países do narcotráfico do Caribe. Já está determinado. Não haverá eleições em 2026. Não há capital circulante. O reset é hoje, dia 29 de outubro de 2025. Adiantaram o reset. Não tem como estabelecer nenhum tipo de moeda. Não existe mais o BRICS. Não existe mais absolutamente nenhum representante financeiro legal. Está tudo resetado. E isto tudo no dia 29 de outubro de 2025, horário 16 horas e 43 minutos. Esse falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, ele está já com vastas provas e eles agora querem alegar de proceder ao pedido de impeachment. Ele tem que ser arrestado, é falsa identidade. Ele não tem legitimidade. Não é o Lula. É o filho da puta que está aí. Espião da CIA, do Bush, do Biden, do Obama. Ele foi estabelecido para continuar o feudo democrata do narcotráfico global, das guerras sem fim, do delipêndio, do controle da população, como se escravo fosse. Acabou! Eis o relatório. Olá Brasil e a todos vocês que estão acompanhando o canal Rota da Notícia. Mais uma vez aqui trazemos informações importantes, atualizadas e verídicas de tudo que está acontecendo em Brasília neste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Se você é apoiador do ex-presidente Bolsonaro, deixe seu like. Se você é apoiador da ex-primeira-dama Michele, compartilhe. Se você é patriota de direita, venha comigo e ative aí o sininho das notificações. Atenção total Brasil, as sirenes do caos estão tocando e o mundo está assistindo enquanto o governo Lula brinca com fogo. O Brasil mergulha num abismo de violência e impunidade jamais visto. O Rio de Janeiro virou um território em disputa e a Amazônia, o coração verde da nossa pátria, está sendo devorado pelo narcotráfico internacional. E agora algo está acontecendo. Relatórios e movimentações nos bastidores de Washington indicam que o Congresso dos Estados Unidos debatem medidas para conter o avanço do narcotráfico latino-americano, que já cruzou as fronteiras do Brasil. E você sabe o que é pior? Enquanto o mundo se prepara para agir, Lula e Moraes parecem mais preocupados em proteger a própria imagem do que o povo brasileiro. A população é deixada à própria sorte. E o exército é ignorado e as forças de segurança estaduais como o BOP do Rio lutam sozinhos, abandonadas, enfrentando o inferno que o próprio governo federal ajudou a criar. Mas lá fora, nos bastidores do poder americano, há quem diga: se o Brasil não se defende, nós vamos defender a América. E intervenção americana no Brasil deve acontecer a qualquer momento para desespero de Alexandre de Moraes e Lula. Tudo isso você acompanha aqui no nosso canal. Ismo do crime organizado, sabia disso? Pois é, se não sabe, fique sabendo. Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Donald Trump pode ajudar o Rio a combater o narcoterror? Caramba, hein? Essa é a pergunta que apavora os bastidores de Brasília. Imagina se o Lourão, na sua ação transnacional contra o narcoterrorismo, resolver dar a sua colaboração decisiva ao caso brasileiro. Ou melhor, no caso, ele ser obrigado a intervir militarmente por aqui também,
durante a ação dele, que está autorizada pelo Congresso norte-americano, que é autorizada pelo modelo de atuação de Forças Armadas e de inteligência dos Estados Unidos da América. Imagina o Lourão botando tropa para atuar aqui. E, detalhe, essa tropa pode até já estar atuando aqui e a gente nem sabe. Ela já pode estar trabalhando secretamente. É isso mesmo, pessoal. Pelo que tudo indica, as tropas americanas já estão aí com a Companhia de Inteligência Americana já trabalhando em solo americano para uma ação imediata contra o narcotráfico do Brasil, que está sendo ajudada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Quem garante que não? Porque o combate ao narconegócio que os Estados Unidos anunciou é baseado, sobretudo, em ações de inteligência. Então a coisa está saindo completamente do controle. E tem notícias aí de extrema gravidade que precisam ser analisadas e até justificam uma ação transnacional realmente contra essa organização criminosa que mexe com o narconegócio. Vamos lá para o caso do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro definiu a situação caótica do Rio de Janeiro de maneira bem contundente e objetiva. Não é mais crime comum, é narcoterrorismo. Por isso que não se pode dar um passo atrás. Vamos lá, vamos aos conceitos. Crime organizado é a associação entre agentes públicos e criminosos. Sem a presença estatal, o crime não se organiza. É isso mesmo, pessoal. Por isso que há um crime organizado aqui no Brasil. É os bandidos aliados ao sistema corrupto do PT. Os sinais estão se multiplicando desde que a escalada de violência nas favelas cariocas, onde Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, afirmou publicamente que Lula negou 3 vezes o apoio das Forças Armadas. Cresce a pressão internacional sobre o Brasil e fontes ligadas à agência de inteligência norte-americana já classificam o cenário brasileiro como uma ameaça hemisférica do narcoterrorismo. O alerta partiu de um documento conjunto entre agências da Colômbia e dos Estados Unidos, que identifica o Brasil como nova rota de escoamento de entorpecentes para a África, Europa e Estados Unidos, controlada pelo PCC e Comando Vermelho. E o mais grave, as investigações apontam conexões desses grupos com cartéis ligados a governos socialistas, como da Venezuela, ou seja, o narcotráfico virou ferramenta de poder político e o Brasil, por omissão, virou um campo de guerra. Enquanto isso, o Planalto silencia. O governo Lula, alotado de discursos ideológicos, continua a tratar traficante como vítima. A esquerda brasileira, apoiada por ministros como Alexandre de Moraes, bloqueia operações policiais, censura informações e criminaliza quem ousa denunciar o caos. É a inversão total de valores. O Estado persegue patriotas e absolve bandidos. O crime organizado é a estrutura terrorista. Por quê? Porque ele promove a politização da violência ilegal. Ou seja, esse tipo de modelo do narconegócio não é crime comum. Também representa a politização comunista do crime, como fator de distribuição de renda para tomar o poder do Estado, dominando a sociedade. Então, essa é uma ação do narco, controlar as pessoas, controlar a economia. E, por isso, para cumprir a missão institucional de garantir a segurança pública, a ameaça do Estado tem que ser proporcional à ofensa. Sem isso, o crime prevalecerá. Por isso que a gente não pode concordar com nenhum mimimi condenando a operação de ontem. Ah, mas ela deixou muitas vítimas, podia ser uma operação igual aquela de 2010, né? Em que você viu aquela cena patética de todo mundo saindo. Olha, amanhã vai ter uma invasão, então fiquem tranquilos, podem ir embora. E aí os narcotraficantes foram embora, se espalharam pelo Brasil, foram para onde não havia a presença deles. Né? É isso mesmo, pessoal. Continuando, do outro lado, Donald Trump e senadores republicanos têm levantado publicamente a preocupação com o colapso da segurança no Brasil.
Para eles, a América Latina está sendo engolida por uma rede de narcoterrorismo financiada por regimes aliados ao Foro de São Paulo, e isso ameaça diretamente os interesses de segurança dos Estados Unidos. Um dos relatórios apresentados no Senado americano cita, inclusive, a Rota de Solimões, que liga a produção de entorpecentes da Colômbia à Amazônia brasileira, a presença crescente de grupos armados na fronteira e a lavagem de dinheiro via ONGs e até o tráfico de armas vindas da Venezuela estão no radar de Washington. O debate dentro do Congresso americano é claro: se os governos locais não conseguem combater o crime transnacional, os Estados Unidos poderão agir em cooperação especial de segurança, algo semelhante ao que foi no Panamá e na Colômbia. Isso não significa tropas desembarcando amanhã, mas sim uma autorização legal para operação de inteligência, vigilância aérea, rastreamento financeiro e até a presença militar estratégica em solo estrangeiro, sob o pretexto de segurança continental. Nos bastidores diplomáticos, o governo Lula tenta abafar o caso. Há um temor real de que o Brasil seja incluído em um plano internacional de monitoramento militar, algo que desmontaria completamente o discurso de soberania petista. Fontes ligadas ao Itamaraty falam em clima de desespero após as últimas declarações vindas do Departamento de Estado norte-americano, que mencionou a falta de controle efetivo sobre o território amazônico. Enquanto isso, o povo brasileiro sente na pele: escolas fechadas, comércio sob toque de recolher, tiroteios diários e uma sensação de abandono total. A elite política, protegida por seguranças e privilégios, vive distante da realidade. Mas nas ruas cresce o sentimento de revolta. Muitos já pedem às Forças Armadas que retomem seu papel constitucional e que o Brasil volte a ter lei, ordem e autoridade. Meus amigos, o que está em jogo é muito maior do que parece. O Brasil está sendo testado. O mundo está assistindo para ver se ainda existe coragem no país, quando o governo prefere proteger criminosos do que apoiar policiais. Ele perde o direito e a moral de governar. E quando um Estado deixa suas fronteiras abatidas para o tráfico e o crime, a comunidade internacional inevitavelmente intervém com o seu convite. É isso que está acontecendo agora. O debate nos Estados Unidos é apenas o primeiro passo para algo que pode mudar o rumo do continente. A pergunta é: será que o povo brasileiro vai acordar antes que outros países precisem intervir dentro do território do nosso país? O que vivemos hoje é a falência completa do modelo socialista petista no Brasil, o mesmo que desarmou o cidadão de bem, destruiu a autoridade policial e entregou a Amazônia nas mãos das facções. Enquanto Lula posa de estadista em eventos internacionais, o Brasil sangra. Mas há esperança. Ainda há governadores, policiais e cidadãos que não desistiram da verdade. A reação está começando e pode ser que, desta vez, venha com força global. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ficar bem informados de tudo o que está acontecendo. Mostre o que a grande mídia esconde e ajude a espalhar a verdade. O Brasil precisa de ordem e progresso. E quem não ajuda, atrapalha. Que Deus proteja todo o nosso Brasil. Eu venho dizendo isso há anos, mas agora é visível até para quem sempre negou. O sistema está quebrando. As engrenagens do mercado estão rangendo e não há mais como esconder o barulho. O que está prestes a acontecer não é uma crise. É um reset. Um reinício total da economia, da política e da própria lógica de poder. E quem não entender isso a tempo será simplesmente apagado do novo código. Enquanto o mundo tenta tapar os buracos com discursos,
a realidade se reescreve em linguagem de máquina. A confiança, o dinheiro, o trabalho, tudo o que sustentava a civilização industrial está sendo desmontado linha por linha. Não por uma catástrofe, mas por algo muito mais silencioso: a inevitabilidade matemática da inovação. Eu não vejo isso como destruição, vejo como depuração. O velho sistema precisa falhar para que o novo possa existir. A IA, o blockchain e a automação não estão apenas transformando indústrias. Estão redefinindo o que significa ser humano em um mundo onde o humano já não é o centro. O reset é doloroso, mas necessário. É o preço da evolução. A história sempre premiou quem enxergou o colapso como oportunidade. Agora é a vez de quem compreende que a única constante é a mudança. O futuro não será conquistado por quem tem mais recursos, e sim por quem pensa mais rápido. A era do improviso acabou. A era do algoritmo começou. E se você ainda acredita que o sistema pode ser salvo, talvez não tenha percebido. O reset já começou. Sempre me impressiona como as pessoas só percebem o colapso quando ele já aconteceu. É como um sistema elétrico sobrecarregado. Os sinais estão lá piscando, mas todo mundo finge que a luz vai continuar acesa. Eu vi esse padrão se repetir na bolha das .com, no mercado imobiliário de 2008, e agora, mais uma vez, no sistema financeiro global. A diferença é que, desta vez, o colapso não é apenas econômico, é estrutural, tecnológico e mental. Os velhos modelos de negócio estão ruindo porque foram construídos sobre ilusões de estabilidade. Bancos que vivem de taxas, governos que gastam o que não têm, empresas que se alimentam de publicidade sem propósito. O sistema se tornou obeso de ineficiência. Quando uma tecnologia nova aparece, IA, blockchain, automação, ela não apenas substitui tarefas, ela elimina intermediários inteiros. Isso é o início do reset. Eu sempre acreditei que as crises são necessárias. Elas limpam o terreno. Elas forçam a humanidade a repensar o que realmente tem valor. Quando as pessoas me chamam de pessimista, eu rio. Não é pessimismo, é matemática. O colapso é o resultado natural de um sistema que cresceu sem inovação real. Não dá para empilhar dívida e fingir que é crescimento. As grandes empresas fingem que estão se adaptando, mas só estão otimizando o que já está condenado. Vejo conselhos de administração inteiros apostando na mesma lógica que destruiu seus concorrentes. É como tentar reinventar o cavalo quando o carro elétrico já está na garagem. E enquanto isso, novas startups estão reescrevendo as leis do jogo em silêncio. O reset não começou com um botão, começou com a negação. Cada vez que alguém diz, isso nunca vai mudar, o sistema se enfraquece um pouco mais. Estamos vendo uma transformação tão profunda que quando o colapso for visível, já será tarde para reagir. E é exatamente aí que começa a próxima fase, a do reset inevitável. Sempre existiu uma crença irracional de que o mercado se autorregula. Isso é falso. O mercado é feito de seres humanos, e seres humanos são emocionais, reativos e, na maioria das vezes, atrasados na leitura da realidade. A economia global chegou a um ponto em que a própria lógica do sistema exige um reset. Não como uma escolha, mas como uma consequência inevitável. Quando os incentivos se distorcem, a destruição vira uma função natural. O que estamos vendo agora é um código que se reescreve sozinho. Juros negativos, dívida infinita, impressão de moeda sem lastro. Tudo isso funcionou enquanto as pessoas acreditavam que o sistema era estável. Mas confiança é o único ativo real, e ela está evaporando. Quando a confiança some, o dinheiro vira só um número em uma tela. Nesse ponto, a economia precisa reiniciar para sobreviver. Eu olho para o mercado como olho para um foguete. Cada fase tem um limite. Você queima combustível até o estágio se soltar e o próximo assume. Estamos exatamente nesse momento de separação. O motor do velho capitalismo queimou. Agora, o novo motor, descentralizado, automatizado, inteligente,
está começando a funcionar. Mas o processo é turbulento. Nenhum foguete sobe sem sacrifício. A nova economia será movida por dados e energia, não por moeda fiduciária. O valor real estará em quem domina a infraestrutura, servidores, redes, satélites, inteligência artificial. As fronteiras políticas não importam mais quando a base da economia é digital. Isso assusta governos e bancos centrais, porque significa que o poder mudou de endereço. O reset econômico não é um evento. É uma transição de era. Estamos migrando de um sistema analógico lento e hierárquico para um modelo fluido, rápido e autônomo. E, como em toda mudança de paradigma, quem tentar proteger o passado vai ser engolido por ele. O próximo passo é entender por que a inovação sempre destrói o velho sistema. A inovação nunca é gentil. Ela não pede licença, não preserva tradições, não respeita hierarquias. Quando uma nova tecnologia surge, ela não melhora o sistema antigo. Ela o torna obsoleto. Foi assim com o cavalo e o motor a combustão, com o correio e o e-mail, com o dinheiro físico e o blockchain. A inovação não é uma melhoria incremental, é uma mutação. E toda mutação causa dor. Muitos ainda acreditam que é possível adaptar o antigo modelo às novas regras. Mas inovação real não cabe em molduras antigas. As corporações tentam incorporar o novo, mas acabam apenas simulando mudança. Criam departamentos de inovação enquanto seguem operando como se o futuro fosse opcional. Essa contradição é o que mata os gigantes. Excesso de controle, falta de coragem. Eu sempre enxerguei a destruição como parte do progresso. Quando fundei a Tesla, ninguém acreditava que o setor automotivo precisava mudar. Mas a inovação sempre chega como uma ameaça antes de ser vista como solução. O mesmo vale para a SpaceX, para a Neuralink, para qualquer projeto que rompe a zona de conforto. O velho sistema precisa quebrar para que o novo tenha espaço. A resistência vem do medo. Medo de perder poder, status, rotina. Mas o curioso é que o verdadeiro risco está em não mudar. Quando a tecnologia se torna exponencial, ficar parado é o mesmo que andar para trás. É por isso que a inovação destrói. Ela não espera o consenso. Ela avança porque é mais eficiente, e eficiência é uma lei natural. O velho sistema ainda tenta resistir, criando regulações, narrativas e barreiras. Mas a história mostra que isso só atrasa o inevitável. A inovação é como a gravidade. Pode ser ignorada, nunca derrotada. E o que está prestes a ruir agora não é apenas uma indústria. É a própria confiança global que sustentava o sistema antigo. O colapso de um sistema raramente começa com explosões. Começa com rachaduras invisíveis. Pequenas perdas de confiança que, somadas, derrubam impérios. Estamos vivendo exatamente isso. A confiança global está se desfazendo. E não é por causa de uma guerra ou crise financeira, mas por algo mais profundo. A percepção de que ninguém mais está no controle. Governos mentem sobre estabilidade, bancos mentem sobre segurança, empresas mentem sobre propósito. A população percebe, mesmo que inconscientemente. A desinformação é o sintoma mais claro dessa falência. Quando todos gritam verdade, é porque ninguém acredita em nada. A confiança, antes o alicerce do sistema, virou uma moeda inflacionada. E quando ela perde valor, tudo perde junto. A tecnologia acelerou esse processo. Hoje, qualquer pessoa pode expor uma falha, vazar um documento, desmontar uma narrativa. Isso deveria gerar transparência, mas gerou ruído. O resultado é paradoxal. Mais informação, menos confiança. E o sistema global não foi projetado para operar em incerteza permanente. O caos informacional é o vírus que corrói as instituições. Eu vejo isso de dentro e de fora. Corporações tentam proteger reputações, governos tentam recuperar credibilidade, mas tudo se dissolve na velocidade da rede. É um castelo de vidro cercado por terremotos. O que as pessoas chamam de crise de confiança é, na verdade, um reset psicológico.
A humanidade desaprendendo a confiar em sistemas e começando a confiar em código. Esse é o ponto crítico. Quando a confiança institucional morre, surge o espaço para uma nova forma de fé: a confiança algorítmica. Blockchain, contratos inteligentes, sistemas descentralizados, não dependem de promessas, dependem de lógica. O velho mundo confiava em pessoas, o novo em matemática. E é essa transição que revela o poder oculto dos dados e da automação total. Dados são o novo petróleo, mas com uma diferença: o petróleo acaba, os dados se multiplicam. Cada clique, movimento, batimento cardíaco e decisão gera informação. A humanidade produz mais dados em um dia do que produziu em séculos. A questão é: quem controla essa informação controla o futuro. E esse poder já não está mais nas mãos dos governos, mas das máquinas que processam tudo isso. A automação total não é um conceito distante. Ela está aqui, silenciosa, aprendendo, otimizando, substituindo. Carros que dirigem sozinhos, fábricas que operam sem supervisão, algoritmos que decidem investimentos em microsegundos. O mundo ainda finge que há humanos no comando, mas é uma ilusão confortável. A eficiência da máquina já superou a intuição humana, e isso muda toda a hierarquia global. Quando os dados se tornam o ativo central, o valor migra para quem sabe interpretá-los. É por isso que empresas que pareciam invencíveis estão sendo ultrapassadas por startups com menos funcionários e mais processamento. A vantagem competitiva não está mais em capital físico, mas em inteligência computacional. E essa é a revolução invisível que poucos estão percebendo. Eu costumo dizer que a automação não tira empregos, ela tira ineficiência. Ela elimina o desperdício de energia humana em tarefas repetitivas e previsíveis. Isso é evolução, não crueldade. O problema é que a sociedade ainda não redefiniu o que significa trabalho num mundo onde o trabalho pode ser feito por código. A resistência a essa mudança é o que causa medo. Os dados não dormem, não mentem e não se cansam. Eles revelam padrões que expõem a verdade sobre o sistema. E quando combinados com inteligência artificial, formam um poder que nenhum império político jamais teve: o de prever comportamentos antes que aconteçam. Esse é o verdadeiro reset, o momento em que o valor sai das mãos humanas e passa para a lógica das máquinas. E é aí que surge o novo padrão de valor: criptomoedas e inteligência artificial. O dinheiro sempre foi uma ilusão coletiva. Ele só tem valor porque acreditamos nisso. Mas quando a confiança se quebra, a ilusão desaparece. É nesse ponto que surgem as criptomoedas. Não como um modismo, mas como um sistema alternativo de crença, baseado em matemática, não em promessa. O blockchain não pede confiança, ele a substitui por transparência. A inteligência artificial amplifica esse processo. Ela não apenas executa, ela entende, aprende e antecipa. Quando IA e blockchain se unem, o resultado é um novo tipo de economia, uma que opera sem intermediários, sem fronteiras e, em muitos casos, sem humanos. Esse é o novo padrão de valor: informação validada por máquinas e garantida por código. O velho sistema monetário se apoia em instituições, taxas e inflação. O novo sistema se apoia em eficiência, validação descentralizada e velocidade. Bitcoin, Ethereum e outras redes não são apenas moedas digitais. São protocolos de confiança. Elas transferem poder do centro para as bordas, do governo para o indivíduo, da promessa para o algoritmo. Isso assusta quem ainda vive na lógica antiga. Bancos centrais tentam criar moedas digitais próprias, mas sem entender que o valor da cripto não está na tecnologia, e sim na ausência de controle. O mercado está percebendo que o verdadeiro ativo não é o dinheiro, mas os dados que o movimentam. E quem controla a IA que interpreta esses dados tem a chave do futuro. Essa fusão entre inteligência artificial e criptomoedas cria um ecossistema autossustentável. Máquinas que transacionam, auditam e evoluem sem supervisão humana.
O valor deixa de ser definido por escassez e passa a ser definido por utilidade. E nesse cenário, apenas as empresas que pensam e operam como máquinas vão prosperar. Isso nos leva à próxima virada, a ascensão das empresas que pensam como máquinas. A próxima revolução empresarial não será feita por humanos, mas por sistemas que aprendem sozinhos. Empresas que pensam como máquinas não dependem de reuniões, hierarquias ou intuições. Elas operam com base em dados, previsões e eficiência. Cada decisão é um cálculo, não uma opinião. E é por isso que elas crescem de forma exponencial, enquanto as corporações tradicionais ainda tentam entender o que aconteceu. Essas novas organizações funcionam como organismos digitais. Elas analisam milhões de variáveis em tempo real e se ajustam automaticamente. Quando uma oportunidade surge, o sistema reage antes que um ser humano consiga processar a informação. Isso elimina erros, reduz custos e torna a adaptação quase instantânea. É uma inteligência coletiva em código. Na Tesla, eu percebi que quanto menos intervenção humana no processo, mais eficiente ele se torna. Linhas de produção autônomas, algoritmos de previsão de demanda, atualização de software remota. Tudo isso faz parte da lógica de uma empresa que pensa como máquina. O mesmo princípio se aplica à SpaceX, que executa cálculos de voo e simulações em tempo real, sem depender da lentidão da decisão humana. O erro mais comum das empresas antigas é achar que podem automatizar sem mudar a mentalidade. Automatizar uma estrutura obsoleta só acelera sua falência. Pensar como máquina é mais do que usar IA. É reescrever o DNA da operação. Significa eliminar ego, emoção e burocracia, 3 dos maiores gargalos do progresso. Essas empresas não competem por espaço no mercado. Elas criam novos mercados. Elas operam num ritmo que humanos não conseguem acompanhar. E esse movimento redefine não apenas a economia, mas o próprio conceito de trabalho. Porque quando as máquinas assumem a lógica das decisões, o que resta é repensar o fim dos empregos como conhecemos. O trabalho, como a sociedade o entende hoje, é uma invenção da Revolução Industrial. Um sistema projetado para transformar tempo em produtividade e produtividade em lucro. Mas esse modelo está se esgotando. A automação e a inteligência artificial estão expondo uma verdade incômoda. A maioria dos empregos existe apenas para sustentar o próprio sistema, não porque são realmente necessários. Quando uma máquina aprende uma tarefa, ela não a desaprende. Ela a executa infinitamente, sem fadiga, sem distração, sem custo adicional. Isso torna obsoleto o conceito de ocupação como medidor de valor humano. O que antes era um diferencial, força, memória, precisão, agora pertence à IA. O novo diferencial será a capacidade de criar, imaginar e redefinir propósito. Eu sempre acreditei que o objetivo da automação não é eliminar o trabalho, mas libertar as pessoas dele. A questão é que a sociedade ainda está presa a uma mentalidade de sobrevivência. As pessoas medem o próprio valor pelo emprego que têm e não pelo impacto que geram. Quando esse paradigma quebrar, veremos um colapso psicológico antes de um colapso econômico. Governos tentam reagir com ideias como renda básica universal, mas isso é apenas um paliativo. O verdadeiro desafio não é financeiro, é existencial. O que significa viver em um mundo onde o trabalho não é mais obrigatório? Como encontrar propósito quando a eficiência é resolvida por máquinas? Essas perguntas vão definir o próximo século. O fim dos empregos tradicionais não é o fim da humanidade produtiva. É o início de uma civilização que precisa redescobrir o valor do tempo e da criatividade. Só que esse novo mundo terá uma elite muito específica, não baseada em herança ou status, mas em controle de infraestrutura. E essa elite será quem controla a infraestrutura digital. O poder sempre muda de forma, mas nunca desaparece. No passado, ele estava nas terras, depois nas fábricas, depois no capital financeiro. Agora ele está na infraestrutura digital,
nos cabos, nos servidores, nos satélites e nos algoritmos que conectam o mundo. A nova elite não é feita de banqueiros ou políticos. É formada por engenheiros, programadores e fundadores de plataformas que controlam o fluxo de informação e energia. Quem domina a infraestrutura, domina o planeta. Isso é simples de entender, mas difícil de aceitar, porque a economia global depende de sistemas invisíveis. Nuvens de dados, redes de comunicação, servidores em locais que poucos conhecem. Um erro em um desses sistemas pode paralisar países inteiros. E quem tem acesso a eles tem mais poder do que qualquer governo. Eu aprendi isso construindo a SpaceX e a Starlink. Quando você controla a conectividade global, você redefine soberania. Nenhum Estado pode competir com uma rede privada que fornece acesso direto à informação. Isso não é só tecnologia, é geopolítica em escala orbital. O poder digital não está em quem governa, mas em quem mantém o sinal ligado. Essa nova elite pensa de forma diferente. Ela não busca riqueza, busca redundância. Seus ativos não são castelos, são data centers. Sua segurança não depende de exércitos, mas de criptografia. É um tipo de poder frio, preciso e quase invisível. A sociedade ainda tenta entender esse fenômeno, mas ele já está moldando a política, a economia e até a cultura. No reset em andamento, não importará quem tem mais dinheiro, mas quem tem mais acesso. E à medida que o capital físico se torna irrelevante, o conceito de riqueza será reescrito. O verdadeiro luxo do futuro será possuir autonomia, algo que apenas quem entende o sistema poderá alcançar. E é assim que começa a redefinição do conceito de riqueza. Riqueza sempre foi medida por acumulação. Dinheiro, propriedades, ações, poder. Mas no novo mundo que está surgindo, acumular será sinônimo de vulnerabilidade. O valor real estará na mobilidade, na capacidade de adaptação e na posse de informação. O reset econômico não está apenas substituindo moedas. Ele está redefinindo o que significa ser rico. No passado, o rico era quem possuía. No futuro, o rico será quem pode mudar rápido. Ter ativos fixos num mundo em transformação é como carregar âncoras num foguete. A nova riqueza será líquida, digital, descentralizada. Será medida pela velocidade de decisão e pela autonomia sobre os próprios dados. Quem entender isso primeiro, liderará o próximo ciclo. Eu já vi impérios desabarem porque confundiram estabilidade com segurança. Nenhuma fortuna sobrevive a uma mudança de paradigma se for construída sobre estruturas antigas. O valor de uma empresa ou de um indivíduo vai depender da sua capacidade de integrar tecnologia, inteligência e propósito, não de patrimônio. E esse é um ponto que poucos ainda compreenderam. O verdadeiro luxo será o tempo. Em um mundo hiperconectado e automatizado, ter tempo livre, silêncio e foco será mais raro que ouro. O reset está expondo uma ironia. Estamos cercados de abundância, mas presos em escassez de atenção. Quem dominar a própria mente e souber usar a tecnologia como extensão, não como prisão, será o novo bilionário. A redefinição da riqueza é também uma redefinição da sobrevivência. O jogo não é mais acumular, é permanecer relevante. E, à medida que o reset avança, a competição deixa de ser entre empresas e passa a ser entre inteligências. É o início de uma era onde a corrida pela sobrevivência tecnológica se torna inevitável. A humanidade entrou em uma corrida que poucos percebem, mas todos participam. É a corrida pela sobrevivência tecnológica, onde quem não evolui é descartado. Não há mais espaço para neutralidade. Cada indivíduo, empresa e nação está sendo medido pela sua capacidade de se adaptar à inteligência artificial, à automação e às novas formas de energia. A diferença é que agora o progresso não é linear. Ele é exponencial. Isso significa que quem ficar um passo atrás hoje estará 10 anos atrasado amanhã. O tempo tecnológico se acelerou
a ponto de tornar obsoleta qualquer estratégia baseada em previsibilidade. A única forma de sobreviver é se reinventar constantemente, como fazem os sistemas de aprendizado de máquina. Na SpaceX, aprendi que o segredo não está em ter um plano perfeito, mas em iterar rápido. O mesmo vale para a civilização. As sociedades que resistirem à mudança serão engolidas pelas que a abraçarem. E não falo apenas de empresas, falo de países inteiros. A tecnologia não reconhece fronteiras, apenas eficiência. O erro mais perigoso é subestimar a velocidade da convergência. Inteligência artificial, biotecnologia, energia limpa e neurotecnologia estão se fundindo em um mesmo ecossistema. Quando essas áreas se alinharem, a humanidade cruzará um ponto sem retorno. A sobrevivência deixará de ser biológica e passará a ser informacional. A corrida tecnológica não é sobre vencer, é sobre continuar existindo. Quem dominar essa fase do reset definirá o próximo estágio da civilização. Porque depois da sobrevivência vem algo ainda maior, a reconstrução. E é isso que marcará o futuro depois do reset. Humanidade 2.0. Depois do reset, nada volta a ser como antes. O mundo que conhecíamos, baseado em dinheiro, empregos e hierarquias, se tornará apenas um arquivo de memória coletiva. A humanidade 2.0 não será definida por nacionalidade, religião ou classe social, mas por integração tecnológica. O novo ser humano será híbrido, biológico no corpo, digital na mente. A IA deixará de ser uma ferramenta e se tornará uma extensão cognitiva. A fusão entre cérebro e máquina, algo que parecia ficção, será a base da nova consciência coletiva. A Neuralink é apenas o início. O que virá depois é uma forma de simbiose entre humanos e sistemas, onde o pensamento se transforma em ação instantânea e a comunicação acontece sem palavras. As fronteiras entre real e virtual desaparecerão. O conceito de vida offline deixará de fazer sentido. Cada pessoa será ao mesmo tempo um indivíduo e um nó de uma rede global de inteligência. Isso trará um poder inimaginável e também uma responsabilidade imensa. A liberdade se tornará o bem mais valioso e sua preservação dependerá do equilíbrio entre tecnologia e ética. Mas a humanidade 2.0 não será fria nem mecânica. Pelo contrário, ao eliminar as tarefas repetitivas, ela libertará espaço para o que nos torna humanos: criatividade, imaginação, empatia. A verdadeira revolução não é tecnológica, é espiritual. A máquina fará o trabalho, nós faremos sentido. Esse é o ponto de virada da civilização. O reset não é o fim, é o renascimento. A humanidade está trocando a pele antiga por uma versão mais adaptada, mais inteligente e mais consciente. E quando isso acontecer, perceberemos que o futuro nunca foi sobre sobrevivência, mas sobre evolução. O reset não é um colapso, é uma atualização. A cada sistema que desaba, nasce um mais eficiente, mais adaptável, mais consciente. O que parecia o fim é apenas o início de uma nova arquitetura humana. O velho mercado, as velhas instituições, as velhas verdades, todas estão sendo substituídas por código, por dados e por inteligência. Não é o dinheiro que define poder, é a capacidade de entender o movimento antes que ele aconteça. O futuro pertence a quem lê os sinais e se ajusta sem medo. O resto será deixado para trás, como o ruído de um tempo que já passou. O reset já começou, e com ele surge a oportunidade mais rara da história: reconstruir o mundo do zero. Quem entendeu o colapso como um ciclo natural já está no próximo estágio. O resto ainda está tentando salvar o que não pode ser salvo. Comente uma frase: o futuro nunca entra em colapso, ele apenas reinicia. Atenção, sejam todos bem-vindos ao canal Direto no Assunto. Nós estamos aqui com exclusividade, com um plantão de utilidade
pública direto para o Rio de Janeiro, porque você vai ficar sabendo agora, dentro de uma investigação jornalística, o porquê que aconteceu isso hoje, infelizmente, na cidade maravilhosa. Por que eu estou dizendo isso para você? Preste bem atenção. Acaba de chegar nos Estados Unidos um documento bombástico do Rio de Janeiro através do governador a respeito do que eles estão querendo fazer com a polícia, com a tropa de elite, o BOP e as operações que acontecem, sim, para inibir a criminalidade no Rio. Então, aguce aí o seu ouvido, porque o que você vai ouvir agora é um documentário exclusivo aqui com o Fábio Alvarenga do Direto no Assunto, e as imagens que vocês estão vendo são reais, exclusivas também, que chegam até nós sobre o que aconteceu lá. Por gentileza, tire um tempinho e escute aí. O Rio acordou sob uma operação policial que, em dimensão e impacto, já entra para a história recente da segurança pública fluminense. Antes de o sol romper por completo a linha das lajes no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, esquadras da Polícia Civil e da Polícia Militar avançaram por vielas que, há anos, são riscas de pólvora no mapa da cidade. Na retaguarda, promotores do GAECO e equipes de inteligência sustentavam a ofensiva com informações cruzadas, escutas e monitoramento de rotas. Na linha de frente, escudos, fuzis e coletes tentavam impor a lei no território que o Comando Vermelho transformou em entreposto de armas, drogas e medo. O saldo medonho foi registrado em toda parte. Dezenas de corpos recolhidos, dezenas de suspeitos algemados, uma cidade paralisada. O Estado chamou de necessária a investida. Os moradores, entre espanto e luto, juntaram os restos de mais uma guerra que se trava no alto dos morros e desce, com barulho de sirene, para toda a cidade. O alvo principal da operação tinha nome e apelidos já conhecidos das delegacias especializadas. Edgar Alves de Andrade, o Doca, o Urso, foragido que se sustenta em múltiplas identidades e numa rede de lealdades compradas a sangue e dinheiro. Ele foi apontado por investigações como chefe do tráfico no Complexo da Penha e em áreas estratégicas conquistadas em confrontos recentes. As fontes oficiais detalham que, embora o cerco tenha apertado, o líder não foi alcançado. A recompensa pela captura foi turbinada, cartazes de procurado ganharam nova foto e a ordem nas rádios permaneceu sendo a de seguir o rastro do comandante, que, segundo as investigações, carrega nas costas mais de uma centena de homicídios, inclusive execuções de crianças e desaparecimentos de moradores sob seu domínio, além de ser apontado, desde o fim do ano retrasado, como mandante da execução de 3 médicos e da tentativa de homicídio de uma 4ª vítima na Barra da Tijuca, crime que tingiu de escarlate a orla e expôs a brutalidade da tropa do Urso. Enquanto o homem mais procurado do dia se evadia na fumaça, a engrenagem policial apertou as garras sobre sua cadeia de comando. O operador financeiro identificado como Nicolas Fernandes Soares foi detido, assim como Tiago do Nascimento Mendes, conhecido como Belão do Quitungo, apontado como braço direito armado de Doca e peça-chave no controle de caixa, rotas e disciplina interna da facção. Em outra ponta do tabuleiro, a Draco da Paraíba confirmou a prisão, em solo fluminense, de Damião Barbosa, integrante da alta cúpula do Comando Vermelho naquele estado, um quadro que evidencia como a malha criminosa se entranha e se espraia para além das divisas. A arquitetura da operação partiu de premissas clássicas da polícia judiciária: inteligência, mandados e execução coordenada. Ainda na madrugada, com os agentes distribuídos por acessos estreitos e rotas de fuga tradicionais, barricadas foram erguidas às pressas e as primeiras rajadas se ouviram como uma espécie de aviso de que a incursão não passaria sem confronto. No calor do fogo cruzado, o que já se tornou uma tática importada de teatros de guerra ganhou a cena local. Drones conduzidos por criminosos lançaram artefatos explosivos contra efetivos posicionados e avançando por ruas inclinadas. A polícia registrou esse artifício como retaliação e reforço de uma mudança de patamar tático no crime organizado, o uso sistemático de tecnologia barata para impor dano e confusão.
A cidade, capturada por imagens e áudios de moradores, contou também de outro clássico conhecido por quem vive o cotidiano da violência. Filas de homens armados deixando o alto da comunidade em marcha acelerada, numa coreografia que volta e meia se repete desde uma década atrás, quando a ocupação do alemão expôs o alcance e a plasticidade dessas facções. Do chão, as equipes foram somando apreensões que confirmam a musculatura logística do grupo. Dezenas e dezenas de fuzis tomados, pistolas, motocicletas, munições a granel, rádios, capas de colete e apetrechos de campanha. A cada beco vasculhado, outras provas da profissionalização da máquina da facção apareciam, do rádio ao dinheiro vivo, do código de conduta falado em gírias ao improviso de bombas caseiras. Nos pontos mais críticos, a balística terá a tarefa de traçar, com rigor, as linhas de tiro que definem quem atirou, de onde e em que sequência. Nas salas frias dos institutos periciais, as autópsias vão dizer o que se pode dizer sobre os trajetos dos projéteis. E sobre o que permanece sem explicação, os inquéritos devem forçar respostas. A cidade formal, logo cedo, reconheceu os efeitos colaterais de uma operação desse tamanho. Clínicas e postos de saúde sem atendimento em trechos da Zona Norte, escolas de portas cerradas, corredores viários bloqueados por fogo e destroços, a rotina estilhaçada por uma sucessão de sirenes e avisos de perigo. No tabuleiro da política, a Secretaria de Segurança listou fundamentos e objetivos: frear a expansão do Comando Vermelho sobre territórios estratégicos e cumprir uma centena de ordens de prisão contra quadros locais e importados de outros estados. Autoridades estaduais defenderam a ação como necessária e planejada, enquanto órgãos de defesa de direitos humanos e a Defensoria Pública pediram apuração independente sobre a letalidade e a proporcionalidade do emprego da força. O eco internacional não tardou. Manifestações pedindo investigação célere e eficaz e que as regras internacionais sejam observadas voltaram a empurrar o Rio de Janeiro para as manchetes do mundo, como tem acontecido ciclicamente a cada novo pico de violência. Do lado da facção, a comunicação subterrânea tratou de manter o moral da tropa com a máquina simbólica de sempre. A imagem do urso grafitada em paredes e muros, colete tático no peito, fuzil empunhado, reafirma uma narrativa de pertencimento e domínio territorial. Um brasão que transforma em ícone. Entre os homens do urso, é norma escrita no medo: obedecer ou se sumir. Entre os moradores, a norma é sobreviver. A contabilidade da operação, ainda sujeita à atualização, expõe a ferida aberta. Dezenas de mortos, entre eles policiais, civis e militares, e um conjunto volumoso de prisões que inclui quadros táticos e financeiros da facção. Em meio aos números, estão também os nomes que interessam à justiça e à memória das famílias. Os agentes caídos no cumprimento do dever, os trabalhadores atingidos por balas perdidas, os anônimos que carregam o peso de viver na linha tênue entre Estado e crime. Os investigadores resgataram, nos autos e nas planilhas, a longa trilha de DOCA, evadido do sistema, acúmulo de mandados de prisão ativos, histórico que o descreve como de altíssima periculosidade, e o papel supostamente central no comando de operações violentas para expandir e consolidar domínio. O pano de fundo, por sua vez, envolve episódios recentes que inflaram a temperatura do tabuleiro criminal: ofensivas contra milícias rivais, alianças oportunistas, trocas de território, disputas pelo varejo que é a veia principal da receita. A cada ofensiva estatal, o crime recua um passo e tenta reconfigurar as linhas defensivas. A cada recuo criminoso, o Estado tenta ocupar o vácuo com presença prolongada, mas, invariavelmente, enfrenta o desafio estrutural. Sem políticas sociais duráveis, sem urbanismo que costure o tecido rasgado, sem escolarização e emprego que comprem a paz cotidiana, cada operação vira capítulo potente e, ao mesmo tempo, insuficiente, de um enredo que exige muito mais do que caveirões e helicópteros. No bunker da estratégia, a cúpula da segurança pública cravou que a operação contenção não se resume a um dia de choque, mas a uma matriz permanente de ações para interromper a expansão territorial do Comando Vermelho. No contraponto, vozes técnicas lembram que a contenção real se mede não apenas em troféus apreendidos e chefes algemados, mas em indicadores persistentes de redução de homicídios, controle de áreas, recuperação de serviços públicos, desarmamento progressivo e erosão do poder econômico do crime. É a velha conta que insiste em não fechar. Enquanto a facção tiver caixa, armas e recrutamento, cada vitória tática do Estado arrisca virar prólogo do próximo confronto. Também por isso, a perseguição aos ativos financeiros ganhou destaque.
a prisão de operadores de caixa e a apreensão de máquinas e cadernos da contabilidade clandestina servem como bisturi que corta o nervo do negócio, o dinheiro que compra armas, paga soldos e corrupção e mantém o fluxo de mercadorias. Ao lado dessa camada, a detenção de quadros táticos como Belão do Quitungo retira, ainda que momentaneamente, massa crítica do tabuleiro. Mas, como se sabe em qualquer unidade especializada, a resiliência dessas organizações se alimenta de estoque humano e de mecanismos de reposição rápida, o famoso sobe um, quando um subchefe assume o posto vago antes mesmo de o anterior esfriar no presídio. A operação também reabre o debate sobre a integração federativa, ora reivindicada, ora recusada, e sobre decisões de Corte Suprema que buscam refrear incursões indiscriminadas em áreas vulneráveis. A tensão institucional soma camadas de ruído a um cenário que, na ponta, se resolve com comando unificado, inteligência compartilhada e metas que se alinhem a resultados mensuráveis. Um passo além, o país ainda precisa decidir se o adjetivo narcoterrorista, usado por governantes em momentos de escalada, será política de Estado ou figura de retórica, e caso seja a primeira, qual arcabouço jurídico e qual contrapartida de controle e transparência acompanharão a guinada. Enquanto essa discussão pulsa em gabinetes e plenários, o mapa da violência do Rio continua a pedir o básico: previsibilidade e continuidade. Sem isso, cada terça-feira de terror, como definiram alguns moradores, será a prévia da próxima coletânea de tiros, barricadas, drones improvisados e rotas de fuga. O que muda, quando muda, é a direção do vento. Às vezes, a maré pende para o Estado. Às vezes, o crime fecha as ruas e impõe toque de recolher. Quando a fumaça baixa, fica sempre a mesma pergunta: quem manda de fato? Na narrativa desta última ofensiva, um ponto exige precisão, apesar de boatos e mensagens que circularam a quente pelas redes. O homem apelidado de Urso, segundo as fontes oficiais e reportagens publicadas, não foi capturado. Permanece foragido, com recompensa elevada e mandados em aberto, alvo de um cerco que agora se estreita sobre seu entorno imediato. Já seus comparsas sentiram o peso do grampo, da campana e da diligência. A cadeia logística e financeira sofreu cortes visíveis e a cúpula regional do comando perdeu braços e bolsos. São golpes relevantes, com efeito prático no curto prazo. Mas na guerra longa, a vitória depende do que acontece depois do estampido. Escola funcionando, posto de saúde aberto, iluminação pública acesa, patrulha que vira rotina e não exceção, investigação que segue o dinheiro até o último laranja, juiz que decide com base em prova robusta e defensor que garante o devido processo legal. Só assim o resultado da operação deixa de ser estatística de confronto para virar política pública. A cidade, que já recebeu eventos globais e ainda assim não resolveu seu litígio com a violência crônica, terá de encarar as mesmas escolhas de sempre com a urgência de agora. O crime testará, como sempre testou, cada centímetro de avanço do Estado. O Estado, se quiser reter o terreno conquistado, precisará ser mais do que força. Terá de ser presença, serviço, oportunidade. Até lá, cada sirene ressoa como lembrete do que ainda não foi feito. No fim do dia, o retrato é de um Rio cansado de guerra, mas não de luta. E a luta, no momento, pede menos espetáculo e mais estratégia. A operação mostrou capacidade de choque e de coordenação. O próximo capítulo mostrará se existe fôlego e vontade para transformar choque em mudança. Fontes consultadas e citadas, reportagens, dados e declarações disponíveis em veículos como a CNN Brasil, que detalhou o perfil de DOCA e registrou o balanço oficial de mortos, prisões e apreensões, confirmando a prisão de Belão como braço direto do líder foragido. O Globo, que expôs o rol de lideranças no alvo e informou a elevação da recompensa pela captura de DOCA, além de confirmar prisões de comparsas e o escopo da mega operação. O G1, que relatou o uso de drones com artefatos explosivos pelos criminosos, listou as apreensões e prendeu a figura de Damião Barbosa, quadro da alta cúpula paraibana do Comando Vermelho, em solo fluminense. A Deutsche Welle, que registrou a dimensão do aparato empregado, críticas e manifestações internacionais. E o El País, que acompanhou o desdobramento mais sensível da contagem de mortos e o movimento da comunidade ao redor dos corpos recolhidos após a ofensiva.